Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, mais uma questão para a gente resolver, agora falando sobre inflação. Bom, a questão diz o seguinte: para manter a inflação sob controle, as autoridades monetárias utilizam uma política. Então, qual que é o tipo de política que vai fazer a inflação ficar sob controle? Só para a gente lembrar, o Banco Central, através do Copom, Comitê de Política Monetária, ele faz a reunião a cada 45 dias mais ou menos para poder o quê? Definir a taxa Selic e o seu viés, ok? Mas para que raios ele define um aumento, uma diminuição, uma manutenção de Selic? Justamente para poder controlar o poder de compra das pessoas, controlar a inflação. Então, o principal objetivo do Copom é o controle da inflação. Bom, e como que ele faz isso? Bom, se eu tenho a inflação, que é o IPCA, né, a inflação oficial, subindo, uma inflação mais alta, bom, significa dizer que se a inflação está subindo, as pessoas estão consumindo mais, as empresas estão vendendo mais, né, porque as pessoas consomem, as empresas vendem. Quando uma empresa, imagina uma loja de carro vendendo muito carro, a tendência é o preço daqueles carros aumentarem, né? Então a inflação sobe por conta de toda essa dinâmica. O que o Banco Central pode fazer? Aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic, e aí com o dinheiro mais caro, qual que é a dinâmica? Selic mais alta, dinheiro mais caro, aquele empréstimo do banco fica mais caro, porque a taxa de juros está maior. Então as pessoas com menos dinheiro de empréstimo para poder pegar emprestado, as pessoas vão consumir menos, imagina, menos financiamento de carro, porque os juros aumentou, e aí a tendência é conseguir controlar a inflação. Então quando a inflação está subindo, ok? Significa que aumenta a inflação, não. Quando a inflação está subindo, por isso a setinha para cima, o Banco Central aumenta a Selic para poder conter a inflação. Agora, quando o Banco Central ele diminui a taxa Selic, qual que é a ideia dele? Ou qual que é a preocupação dele, tá? A preocupação do Banco Central ao diminuir a Selic é que a inflação ela está muito baixa. Uma das preocupações, tá? Então ele diminui a Selic porque a preocupação dele, bom, a inflação está muito baixa ou a gente está tendo pouco dinamismo econômico, as pessoas estão gastando menos, as pessoas estão sem dinheiro para poder consumir, então ele consegue pegar por esse lado, com a diminuição da Selic, consegue fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro, porque o empréstimo, por exemplo, vai ficar mais barato, então as pessoas vão ter mais dinheiro elas vão gastar para poder gerar inflação. Então a preocupação do governo, quando a inflação está baixa, quando o IPCA está baixo, a preocupação do governo é justamente tentar aumentar essa inflação porque ele quer aumentar a atividade econômica, né? Quer fazer com que as pessoas consumam mais. Por quê? Por que a inflação cai? Normalmente, porque as pessoas estão consumindo menos. As pessoas consumindo menos, o carro lá que estava vendendo muito, agora que está vendendo um pouco, ele tem que fazer promoção, então o preço vai cair. Então, diminuir a Selic, ele está preocupado justamente com uma inflação mais baixa. Qual que é a consequência, tá? Então, aqui eu estou falando preocupação e preocupação. Porque depois que ele aumenta a Selic, qual que é a tendência? Depois que ele aumenta a Selic, a tendência é a inflação diminuir, tá? Então ele aumentou a Selic, a tendência é a inflação diminuir. Ele diminuiu a Selic, a tendência da inflação é subir, porque as pessoas vão consumir mais e aí a tendência da inflação é subir, tá? Então entenda esse dinamismo. Uma coisa é a inflação está subindo, o governo vai ter que se mexer, vai ter que aumentar os juros. O que acontece depois disso? A tendência é a inflação diminuir. Preocupação do governo, inflação baixa, ele diminui os juros. O que acontece com tudo isso? A consequência teórica disso, a inflação subir, ok?
Bom, então vamos ver a questão aqui, o que está falando. Ele quer manter a inflação sob controle. Então o Banco Central, ele quer manter... tem um outro ponto aqui. A gente pode chamar esse tipo de política monetária do governo de contracionista ou expansionista. O que seria uma política expansionista? Expansionista está nessa linha aqui. Uma diminuição da Selic. Expansionista. Uma diminuição da Selic é uma política monetária expansionista, por quê? A expansionista, vamos pensar o seguinte, ele quer expandir dinheiro na oferta monetária para as pessoas, ele está expandindo dinheiro para as pessoas, quer que as pessoas gastem mais, quer que as pessoas tenham mais dinheiro para poder consumir. No fim das contas, ele quer que a economia cresça, que ela se expanda, porque se as pessoas têm mais dinheiro para consumir, elas vão gastar mais, as empresas vão vender mais e o PIB vai crescer. Então, o dinamismo que ocorre numa política expansionista é justamente esse. Diminuição da taxa Selic, pessoas com mais dinheiro gasta mais e há uma expansão da economia. Então, política expansionista é a diminuição da Selic. Aumento da Selic, então, é uma política contracionista. Então, na contracionista, política monetária contracionista, ele está buscando enxugar o dinheiro em circulação, ele quer fazer com que ele tenha mais, que as pessoas tenham menos recursos para poder gastar, não para que as pessoas tenham menos recursos, mas para que ele consiga controlar o aumento de preço, por exemplo. A consequência, o país cresce menos, né? Porque as pessoas gastando menos vão comprar menos e aí o país cresce menos. O PIB diminui, mas a parte boa é que ele consegue controlar a inflação. E aí, por isso, contracionista, porque o país vai contrair ao invés de expandir numa situação dessa. Então, olhando para tudo isso, para poder controlar a inflação, o governo ele vai, por exemplo, vai fazer uma política expansionista. E aí, o que mais fala aqui? Expansionista. Então, a gente já sabe que expansionista é diminuir a Selic, mas ele fala aqui, para que a elevação de juros evite a queda do PIB. Então, já está errado, né? Então, elevação de juros é uma política contracionista e não expansionista. Então, essa aqui já está errada. Bom, para poder manter a inflação sob controle, imagina que a inflação, ele não quer que a inflação suba, ele quer manter uma inflação mais baixa. Se ele quer manter uma inflação mais baixa, ele não vai... aqui é legal, ó, uma política expansionista para reduzir a inflação. Essa parte estaria certo, né? O que ele quer é reduzir, deixar a inflação sob controle. Mas isso ele não faz com a política expansionista. A expansionista ela faz o contrário, né? Na política expansionista a gente tem um aumento de inflação. Por quê? O governo ele diminui a Selic, a preocupação dele é que a inflação está baixa. Então ele diminui a Selic e a consequência é o aumento do IPCA. Menos juros, mais dinheiro para poder emprestar, pessoas gastando mais, aumento de preço. A última aqui, contracionista a fim de aumentar a demanda de moeda. Bom, na contracionista, aqui está errado também, tá? A contracionista é o quê? É aumentar a Selic. Se eu aumento a Selic, eu diminuo o dinheiro em circulação. Então, realmente, um aumento de juros, uma política contracionista, ela faz o inverso do que está falando na letra D. E aí resta para a gente aqui a resposta certa, contracionista, ok, então contracionista é correto, porque aumenta a Selic para poder conter a inflação. E aí a justificativa é contracionista, a fim de reduzir o ritmo do crescimento. Bom, qual que é a consequência ruim de eu ter um juros mais alto? As pessoas vão consumir menos, a inflação vai diminuir, porque o preço das coisas vão diminuir, porém, as empresas vão vender menos e aí o país cresce menos. Então, eu reduzo realmente o ritmo de crescimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, e também reduz a inflação. Ok? Então é isso, gente. Resposta certa, a letra C. Muito obrigado. Até
a próxima questão.